Pode falar quando começar. Pode falar para começar. Já começou? A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Essa grande escola em que nós estudamos a Palavra de Deus. Vamos dar início, então, começando com uma oração, para que Deus possa estar nos ajudando, nos auxiliando, que o Espírito Santo venha nos esclarecer e nos ensinar nesta manhã. Amém? Senhor bendito e amado, te damos graças, Pai, por mais uma vez estarmos na Tua presença. Ó meu Deus, para estudarmos a Tua palavra. Eu te peço, Senhor, nos dá esclarecimento, entendimento, interpretação. Nos dá, Senhor, a Tua unção, meu Pai, para que possamos entender, para que possamos explicar e até mesmo para que possamos ensinar estas verdades bíblicas aos Teus servos, Senhor, que estão nesta live. Ó meu Deus, para estudar a Tua palavra, nos ajuda, Senhor. Nos dá, Senhor, realmente a compreensão e o ensino necessário para nossas almas nesta manhã, Senhor, em que estamos debruçados diante da Tua palavra, meu Deus, e dependemos totalmente de Ti, pois sabemos que para estudar, para entender, para interpretar, meu Pai, precisamos do Teu auxílio, do auxílio do Teu Espírito, Senhor, que é o autor desta palavra, Pai. Ó Deus bendito, nos ajude e nos dá a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Hoje, nós temos uma preciosa lição, como todas são, né? Hoje, domingo, 21 de fevereiro de 2021, nós temos a lição de número 8, comprometidos com a palavra de Deus. Esse é o nosso tema da nossa lição hoje, né? Nós estamos estudando, nesse trimestre, as lições da Escola Bíblica Dominical, o verdadeiro pentecostalismo. Você que tem a sua revista, busque aí, vamos estudar juntos. E se você ainda não tem, adquira, porque é uma grande lição para nós, é uma grande verdade do que nós temos vivido hoje, como seria o pentecostalismo atual, o que é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Realmente lições muito preciosas, muito importantes para nossos tempos, que você pode adquirir esta lição. Como texto áureo nós temos hoje: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas capítulo 11, versículo 18. Verdade prática diz: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. E isso, por si só, encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. O texto bíblico em classe, a leitura bíblica em classe, nós temos em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 14 ao 19, e 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 20 e o versículo 21. Nós temos hoje como os objetivos, o objetivo geral da nossa lição é demonstrar o nosso compromisso com a palavra de Deus. E como objetivos específicos é afirmar a autoridade da Bíblia, mostrar o zelo pela boa doutrina e pontuar os cuidados quanto aos modismos. E nós temos aqui, mais uma vez, para estar comentando estas lições, essa lição número 8, nossos queridos pastores Adilson de Souza e o pastor William Dias. A paz do Senhor, pastor Adilson. Está desligado. Tem que ligar, senão... Só acabou a bateria? Por favor, nos ajude aqui, nosso querido Samuel, nos auxilia aí com a... Som. Muito bem. A paz do Senhor, pastor Felipe, a paz do Senhor, pastor William, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo pela live. Vamos mais uma vez estudar a palavra do Senhor com muita alegria no coração nessa manhã de domingo. Pastor William, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Felipe, a paz do Senhor, pastor Adilson, a paz do Senhor a todos os irmãos que nos acompanham na live. É com alegria que aqui mais uma vez estamos para juntos aprendermos mais da palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Eu pediria ao pastor William Dias, com o nosso querido, para estar fazendo esta leitura bíblica em classe, 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 14 ao 19. Pegue sua Bíblia, leia conosco, ou então leia na revista, que também temos aí a leitura bíblica, e vamos estar acompanhando esta leitura. Pastor William. Leiamos então. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 14 ao versículo de número 19. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, para que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos,
porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Agora vamos ler a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem, lição número 8, tema comprometidos com a palavra de Deus. Hoje nós estaremos estudando a maneira de como nós, pentecostais, nos relacionamos com a Bíblia. Como os pentecostais veem, como eles realmente, como nós absorvemos, como nós estudamos, como nós observamos as regras gramaticais, o contexto histórico, literário, tudo isso, como nós compreendemos as Escrituras Sagradas e qual o nosso compromisso com a Palavra de Deus. Por isso o tema é comprometidos com a Palavra de Deus. Qual o nosso compromisso com a Palavra de Deus? E a primeira pergunta que nós podemos fazer, então, seria justamente relacionada ao tema, né? O que seria esse comprometimento? O que significa a palavra compromisso? Por que nós somos comprometidos com a palavra de Deus? Qual o nosso comprometimento com a palavra de Deus? Qual a importância, né, de se ter um compromisso com a Bíblia? Pastor Adilson, o senhor pode nos ajudar nesse questionamento? Glória a Jesus. Muito bem, a palavra compromisso vem do latim, né, compromittere, né, de conjunto, e promittere, prometer. Então, a palavra compromisso, na verdade, ela significa fazer um acordo, né, com alguém, um acerto, para se trilhar um caminho junto, né? Então, não existe compromisso unilateral. Eu não posso me comprometer sozinho, né? Tem pessoas dizendo, não, eu me comprometo sozinho. Não, não existe compromisso sozinho. É um acordo com alguém. É um contrassenso, né, pastor Adilson? Um compromisso sozinho, né? Né? Mas tem gente que pensa assim, né? Então, o que acontece? O compromisso com a palavra. Aí você pensa assim, mas como assim um compromisso com a palavra? Como que eu posso fazer um acordo com a palavra? Na verdade, tu vai fazer um acordo com Deus, que é o dono da palavra. Quando se diz um compromisso com a palavra, eu estou fazendo um acordo com Deus de obedecer a sua palavra, né? Porque, de repente, alguém pode tentar pegar literalmente isso daí e ver a palavra como uma pessoa, o que, na verdade, não deixa de ser, né? Porque o verbo se fez carne, né? É Jesus, né? É a encarnação da palavra. Mas, na verdade, o compromisso é com Deus. Senhor, eu creio que esta é a sua palavra, então eu estou fazendo um acordo, um compromisso com o Senhor de obedecê-la, consciente de que, obedecendo a sua palavra, eu estou obedecendo o Senhor. Então, o termo compromisso vem de conjunto, promitério, ou seja, eu prometo, eu e o Senhor, eu faço uma promessa de obedecer a sua palavra. Isso é ter um compromisso. É bilateral, você está fazendo um acordo com Deus, e a Bíblia diz que, se você fizer algum acordo com Deus, prometer alguma coisa, jurar alguma coisa, é melhor cumprir, né? E lá naquele gás, né, do novo nascimento, geralmente você faz todas as promessas possíveis, né? Eu prometo que nunca mais faço isso. Eu prometo que sigo a sua palavra. Opa, está registrado lá no céu. Já fez o compromisso, né? Então, agora, vamos buscar viver essa palavra. É o que vamos falar mais para frente aqui, que o importante é a vivência, né? Um escritor vai dizer que a obediência é a prova de que você realmente crê, né? Porque quando eu tomo uma atitude, quando eu entro em ação, né, eu não me baseio em fantasias, eu me baseio em algo concreto. Então, se eu vou obedecer a palavra, é porque lá dentro de mim eu estou entendendo que ela é real e que isso vai ser bom para mim. Enquanto o senhor estava a sua fala, eu observei que o senhor falou sobre Cristo, né, que é a palavra revelada, a palavra
encarnada. O próprio Cristo era a própria palavra, e isso traz realmente essa compreensão quanto ao compromisso. Nós, como noiva de Cristo, a igreja como noiva de Cristo, ela tem um compromisso com esse noivo. Ela está comprometida com esse noivo de servi-lo, de segui-lo, de manter esse compromisso. De obedecer a sua palavra. De obedecer a sua palavra, ou seja, se nós somos a noiva de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo, e todo aquele que é a igreja de Cristo, ele tem esse compromisso com Cristo, né, com o noivo. E se falharmos nesse compromisso, nós seremos realmente reprovados, né? Ninguém que está noivo com alguém, ela deixa de prestar esse compromisso, e vai trair o seu noivo. Por quê? Porque estaria realmente quebrando esse compromisso. Na verdade, o noivado, não é, pastor? Ele é distinguido pelo compromisso das partes envolvidas. Exato, é um compromisso maior. Num acordo de relacionamento. Exato. Que vai ser levado durante toda a vida. Exatamente. Né? E a verdadeira igreja de Cristo, ela também está comprometida, não é? E aliançada com Cristo, e por isso ela vive em obediência à sua palavra. Exatamente. E aí a gente pode trazer isso, né, para a nossa realidade, pensando na formulação da nossa declaração de fé, porque o lema da nossa declaração de fé é: assim cremos, assim vivemos. Isso. Então a nossa crença, ela tem que modelar, ela tem que regular a maneira como nós vivemos. Então, se somos crentes em Jesus Cristo, logo nós temos que viver segundo o que estabelece a sua poderosa palavra. Amém, glória a Deus, aleluia. Então, comprometidos com a palavra de Deus, é porque realmente nós temos esse compromisso. Nós somos noiva de Cristo, nós somos a igreja de Cristo, e como noiva de Cristo, nós estamos com este compromisso até o final das nossas vidas, para que possamos viver por toda a eternidade com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro tópico aqui da nossa lição fala sobre a autoridade da Bíblia. É interessante, eu não fiz essa pergunta aqui, não formulei essa pergunta aqui, mas é interessante nós falarmos rapidamente, em linhas gerais, o que significa a palavra Bíblia. Né? Porque muitas pessoas leem a Bíblia e falam assim: não, mas eu não encontrei a palavra Bíblia em todas as Escrituras, em tudo que está aqui, eu não encontrei esta palavra. Ou seja, a Bíblia, ela vem do original grego, né? Eu já perguntando, já falando também, sim. Né? Que vem de biblos, né? Ou seja, biblos seria aqueles pergaminhos, né? Aqueles papéis onde a pessoa escrevia, e essa reunião desses pergaminhos era chamada de Bíblia, né? Biblos seria um pergaminho, e o conjunto desses pergaminhos, né? O conjunto desses escritos era chamado Bíblia. O senhor gostaria de falar alguma coisa, pastor? Assim, a gente trouxe aqui a definição do termo, né? Isso. A palavra Bíblia não se encontra no texto sagrado das Escrituras, né? É uma palavra que foi definida, né, tardiamente, tá? O que não significa que não seja uma palavra adequada para que seja utilizada com relação às Escrituras sagradas. Ela é derivada do nome que os gregos davam à folha de papiro preparada para a escrita, não é, do grego biblos, um rolo de papiro de tamanho pequeno, era chamado biblion, e vários destes era uma Bíblia. Portanto, a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros pequenos. Atribui-se a João Crisóstomo a disseminação do uso desse vocábulo para se referir à palavra de Deus. No Ocidente, a palavra em questão foi introduzida por Jerônimo, por ocasião da tradução da versão da Vulgata Latina, tá? O qual costumeiramente chamava o Sagrado Livro de Biblioteca Divina. Tá? Então, a palavra Bíblia, ela tem essa origem, né? Essa coleção de livros, tá? E é um grande milagre. É um grande milagre, porque são aproximadamente 40 autores. Né? Esses livros foram produzidos num período de aproximadamente 1.600 anos. O que demonstra para nós a mão de Deus, da providência divina, conduzindo a formação, desse livro sagrado que hoje nos é tão importante. E é interessante, né, pastor, que esses homens tinham culturas diferentes, idades diferentes, sim. Né, momentos na história. Se nós considerarmos que o período é um período bastante extenso, nós temos aqui no livro diversas culturas, em diversos momentos da história. Imagina, 1.600 anos, é muito tempo para escrever um livro com o mesmo tema, com o mesmo teor,
com sincronia total, perfeito. Com o mesmo propósito. Ou seja, é realmente um milagre. É algo que vem de Deus para nós, de verdade. E é importante nós destacarmos, eu sei que a gente não quer se delongar, porque a gente sabe que o nosso tempo é curto, mas é importante destacar que essa inspiração, né, que é uma das características da palavra de Deus, ela é inspirada, essa inspiração não é uma datiloscopia, ou seja, eles não começaram a escrever sem saber o que eles estavam fazendo. Não, eles colocam ali toda a sua emoção, toda as suas características, personalidade, ou seja, tem traços marcantes, né, de cada um desses escritores. Com certeza. Tudo com um único autor, o Espírito Santo. Eu costumo afirmar, pastor, que Deus se utilizou da história humana para promover a progressão da sua revelação. Exato. Né? Então foram eventos históricos que foram utilizados por Deus como plataforma para que esse livro fosse produzido. Então, se nós considerarmos isso, nós vamos ver que as qualidades, as características, as capacidades dos escritores do livro sagrado não foram anuladas. Na verdade, foram conduzidas por Deus, tá, para o seu propósito da construção desse livro maravilhoso que hoje temos em nossas mãos. E é importante nós destacarmos, então, essas características desse livro. Né? É um livro inspirado por Deus, né? A Bíblia é inspirada por Deus, ela é infalível, ela é inerrante, ela é completa. Isso é muito importante nós destacarmos, porque é este livro especial, único, né? O livro mais vendido, mais publicado, o livro mais combatido, né, por diversas vezes, né, vários reis e até mesmo imperadores tentaram destruir, tentaram acabar com a Bíblia. Não, vamos acabar com essa Bíblia, acabar com esse livro. Ou seja, mostra realmente a importância deste livro e a magnitude da grandiosidade deste livro para todos nós, né, os humanos, porque nós entendemos que a Bíblia realmente é o manual, né, do nosso fabricante. A nossa declaração de fé, ela define o seguinte: cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus. Tá? E essa revelação, conforme Apocalipse 1:1, é a revelação de Jesus Cristo, dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade, e que o Senhor Jesus chamou as Escrituras de a palavra de Deus, conforme Marcos 7:13. Aleluia, glória a Deus. Mas a importância, então, deste livro nos traz essa pergunta, né? Que no século XIV, se eu não me engano, né? Século XIV, século XV, século XIV. Século XV para o XVI. XV para o XVI, isso, né? Nós vemos ali 16 mais aquele movimento fato da histórico, reforma, né? A reforma, que se criou a expressão sola scripta, né? Por que essa expressão, nesse momento, né, ali da reforma, pastor Adilson? O que aconteceu? Por que eles criaram essa expressão sola scripta? O que quer dizer isso, né? É um desafio, né? Na verdade, são 5 solas, né? Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente Deus, a glória, né? A glória só de Deus. E a segunda, somente a Escritura. Por quê? Porque haviam muito modismo, né? E até mesmo situações que eram criadas no mercado para poder, né, igrejas da época controlar a massa e arrecadar valores. Então acrescentava-se muitas coisas às Escrituras com finalidades políticos religiosas. Então Lutero, vendo que a alteração estava a pouca já é complicada, estava gritante demais, né? Das 5 solas ele cria somente as Escrituras, né? Ou seja, creia somente nas Escrituras. E isso foi o que, inclusive, impulsionou ele, né, a publicar, né, a imprimir a Bíblia, né, para que o povo tivesse acesso à Escritura e cresce na Bíblia conforme ela é, sem alterações políticos religiosas, de controle de massa, né? Então, somente as Escrituras. O que nos faz escapar é somente as Escrituras. E um pontozinho aqui, pastor, por que isso é tão importante, então, ter um compromisso com as Escrituras? Efésios 1:13, o Senhor vai nos dizer assim, ó: em quem também vós estáis, é um estado de estar, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele
crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, qual a importância de somente a Escritura? Porque somente as Escrituras, elas são um crivo. Veja, Deus está lidando com pessoas livres para tomar decisão. E qual é o crivo que eu tomei a decisão certa ou não? A minha decisão tem que ser crivada, julgada por uma norma, por uma regra, para eu saber que está certo ou errado. Que regra é essa? A palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Então, a Escritura Sagrada é o meu crivo, a minha peneira. Para eu saber se as minhas escolhas estão certas ou não, elas têm que ser peneiradas pelas Escrituras. Elas definem o homem de Deus, né, através da palavra. Então, olha o peso desta palavra. Ela é tão importante que é ela em que me julga se eu estou certo ou errado. Então, eu não posso ter ela adulterada, senão o meu crivo vai estar errado. Tiago chega a dizer que ela é para nós espelho, né? Espelho, exatamente. Então, olha o peso. Então, quando nós temos somente a Escritura, Lutero, né, pelo poder de Deus, está dizendo assim ao mundo: olha, já que você vai ser crivado por ela, é ela que vai te jogar para cima ou para baixo, então tenha ela pura nas suas mãos, sem alterações políticos religiosas. Então, somente as Escrituras. E é importante nós destacarmos essa questão político-religiosa, porque o cristianismo, né, ou seja, a igreja do Senhor, fundada lá em Jerusalém no dia de Pentecostes, veio crescendo, veio aumentando, veio se expandindo, sofreu muita perseguição, mas quando chega ali naquele ano que Constantino declarou que a igreja agora... Século IV, né? Declarou que a igreja agora fazia parte do Império Romano, tornando a igreja, então, agora cristã, uma igreja cristã romana, né? Ou seja, a igreja tornou a igreja romana, ou seja, do Império, como é que estatal, fala? Né? Como é que eu esqueci a palavra aqui? Se tornou a religião oficial do Império, né? Veio trazendo, então, várias distorções, várias heresias, introduziu várias coisas na doutrina, estranhas à própria palavra de Deus, que tinha sido defendida, escrita, lida e estudada pelos apóstolos e por todos os cristãos até então. Foram sendo introduzidas encíclicas e doutrinas, né, que eram totalmente contrárias a esta palavra, né, ao que se estudava. Por isso veio então os reformadores, né, Lutero, Calvino, todos aqueles homens que se voltaram para a palavra e disseram: não, está errado. Todas essas encíclicas, todas essas indulgências, todas essas coisas que estão sendo colocadas paralelas à palavra de Deus, elas não têm fundamento, ou seja, só a Escritura, só a palavra de Deus é que é o nosso fundamento, é a nossa regra de fé e prática. É interessante, né, pastor? Porque a gente tem alguns movimentos que aconteceram na história, né? O primeiro movimento foi o sincretismo, né? Porque quando o cristianismo se torna a religião do império, ele precisa trazer para debaixo do seu guarda-chuva todas as religiões. Né? Então, nós temos uma mistura, né? Houve um afastamento das Escrituras e houve uma mistura com as demais religiões. Nós precisamos compreender que o Evangelho ele é absolutista, ele não se acomoda dentro de nenhuma outra religião, ele não consegue viver paralelamente com nenhuma outra religião. Né? E aí, mais tarde, então, nós temos a instituição papal, né? Que nós temos a criação e a construção da tradição. Tá? E aí o que passa a valer é aquilo que a igreja diz a respeito da Escritura. Então é a interpretação que a igreja dá, tá? De maneira bastante interessada, né? Tendenciosa, não é? Então essa tradição ela vai tomar uma força tal que quando nós chegamos na reforma, o que vale, não é a tradição. Então, a primeira fonte de autoridade doutrinária da igreja é a tradição. A Escritura, época, né? Isso ficou em segundo plano. Então, a atuação dos reformadores é como um brado de libertação, é como uma ação de libertação, né? E de retorno às Escrituras, somente às Escrituras. Né? Então, eles vão construir, na verdade, os pilares da reforma, e um desses pilares vai passar, né, pela verdade que a Escritura, e somente a Escritura, é a nossa fonte
primária de fé. Inclusive, a CPAD lançou um livro recentemente, agora, De Volta para a Palavra. Sim. Me ajuda, né? Vamos voltar aí para a Escritura Sagrada. Isso aí. E alguém pode dizer assim, olha só, 1 João 5,10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez. Então, quando você diz assim, olha, essa palavra aí, eu não sei não, você está chamando Deus de mentiroso. Então, eu acho que você deve orar mais um pouquinho, vigiar mais um pouquinho. Né? Você pode chamar muita gente de mentiroso, até você mesmo. Mas na hora que você chama Deus de mentiroso, aí complicou. Fica difícil. Né? Ficou ruim. Por quê? Porque a palavra Bíblia, ela é um livro sui generis. O que significa isso? De uma espécie única. A palavra, as escrituras, por exemplo, não aparece Bíblia mas aparece escrituras sagradas, né? Aparece palavra de Deus, né? E quando se usa esses termos dentro da escritura sagrada, se usa o mesmo termo de criação de Gênesis, quando Deus cria a espécie humana. Então ele cria uma espécie única de palavra, que nenhuma outra escritura ou escrito vai se igualar. Então, você não pode chamar Deus de mentiroso dentro de uma criação espetacular como essa. Pensa 2 vezes, ora ao Senhor, busque a Deus, tá? Mas faz um favor para você mesmo, não chama Deus de mentiroso, não, porque é através dessa palavra que você vai ser crivado, que Deus vai te jogar para cima ou para baixo, fica de olho nela. Louvado seja o nome do Senhor. Isso que o pastor Adilson está dizendo é tão importante, tá? E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte, qual texto, pastor? Deixa eu pegar o texto, 2 Timóteo 3,15. Paulo, falando a Timóteo, ele afirma, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Jesus Cristo. Não existe nenhuma outra literatura na história da humanidade que possa promover a salvação, tornar o homem sábio para a salvação. Somente a Escritura. Por isso, o brado da reforma continua válido hoje. Somente a Escritura. Não é? Porque sem a Escritura também não há salvação. Tá? Então, nós dependemos, nós carecemos, nós precisamos das Escrituras para que pelo Espírito sejamos feitos sábios para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo nosso Senhor. Então, para quem nos ouve hoje, essa Escritura ela é tão importante que sem ela não há salvação para nós. É claro que a salvação é em Jesus Cristo, mas tem que passar por dentro dela. Não é? Que ela que testifica com certeza, do Filho de Deus. E é pela pregação dessa palavra. É interessante, pastor, que eu posso um pouquinho mais. Billy Graham, ele diz o seguinte, estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo, siga os seus preceitos para ser santo. Nós temos aqui uma tríade que pode fomentar o nosso compromisso com a palavra de Deus, com uma Bíblia, não é? O primeiro motivo para que nós tenhamos compromisso com a palavra de Deus. Não há fé sem as Escrituras. E é o que Paulo fala aqui em Romanos 10:17. De 17. sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não é? E quando Paulo fala aqui nesse capítulo 10, ele está falando sobre salvação. Sim, está falando sobre salvação, a necessidade dessa fé salvadora. Salvífica, só se alcança através das Escrituras sagradas. Isso aí, não tem jeito. Então, sem as Escrituras, sem a pregação, sem a exposição das Escrituras, não há fé. Não é? E para que eu seja salvo, eu preciso ter fé. Não é? Aí a gente volta ao texto que nós já lemos aqui de Timóteo, não é? Que Paulo então recomenda. E sem fé e sem salvação, também não há santificação. E só há santificação com o uso das sagradas letras. Também. O próprio Cristo disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Ou seja, olha a dimensão da importância dessa palavra. Vós estáis limpos pela palavra. Isso aí. Fantástico, né? Então, essa palavra, ela é vital para a nossa vida com Deus. Não é? Sem que nós conheçamos, sem que nós aceitemos essa palavra, e talvez alguém olhe para nós e diga, não, eu não aceito essa palavra porque é produção humana. Não é produção humana.
Não é. Homens santos escreveram essa palavra inspirados por Deus, né? Do grego theopneustos, né? Deus soprou neles a sua palavra para que eles então pudessem registrar o que aqui está escrito. E uma vez que esse registro foi feito, agora a nossa salvação depende que nós ouçamos, nós aprendamos e nós apliquemos na nossa vida, não é? Para que então nos tornemos sábios e limpos e aceitáveis diante de Deus. Muito bom, glória a Jesus. Ou seja, sola scripta ainda está bem patente, né, para nós pentecostais. Não são somente para os reformados, como alguns pensam. Não. Os pentecostais têm isso também no seu coração, porque nós cremos na inerrância da palavra de Deus, na infalibilidade, né, na inspiração desta palavra, na completude desta palavra, que ela é realmente maravilhosa. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. E aí nós chegamos num ponto interessante, né? Eu vou fazer uma outra pergunta aqui, para a gente poder continuar discutindo sobre essa questão dessa crença, né, de que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque muitas pessoas realmente falam que a Bíblia contém a palavra de Deus, que ela se torna a palavra de Deus, e nós cremos que ela é a palavra de Deus. Mas um pouquinho antes, eu gostaria de perguntar, por que alguns dizem que os pentecostais acreditam, né, no cânon, ou seja, esta palavra, ou seja, é um cânon aberto, né? O que seria esse cânon aberto? O que é essa expressão, cânon aberto? Pastor Adilson, vamos começar pelo pastor Adilson, que a gente está sempre fazendo assim, né? Vamos lá. Na verdade, eu até coloquei aqui, na verdade, os pentecostais, eles não acreditam no cânon aberto. Eu coloquei, faltou um não aqui para o pastor ler, me perdoe, pastor. Nós não acreditamos no cânon aberto. O cânon aberto, alguns dizem que o pentecostal acredita no cânon aberto, mas não acreditamos. Então, o que é um cânon aberto? A palavra cânon, né? Ela se chama, ela vem do hebraico, que significa cana. É uma cana de medir. Então, é uma régua. Tá? Vara, né? É uma vara de medir, né? Ali se mede. Se mede o quê? Se mede muita coisa, né? Inclusive, mede a nossa conduta moral. Então, nós acreditamos que o cânon, que essa vara que mede o ser humano, ela está fechada, né? Alguns dizem que o pentecostal crê no cânon aberto, né, por causa do dom de profecia que se vê dentro dos cultos pentecostais. Assim diz o Senhor. Aí eles confundem esse assim diz o Senhor com um complemento às Escrituras. Isso é dom de profecia, não é inspiração. Os pentecostais não acreditam em cânon aberto. Dividem muito bem inspiração com dom de profecia. Dom de profecia é algo para o momento, é Deus falando com alguém particularmente. Inspiração bíblica é outra coisa. Então, o pentecostal, ele acredita no cânon fechado. Deus inspirou a Escritura Sagrada, é isso que nós temos e acabou. Tudo que se põe daqui para frente é revelação da inspiração. Ela é tão grande, é uma inspiração tão profunda, tá? Que ainda que vivamos aí muito tempo pela frente, não vamos conseguir, né, desembolar toda a inspiração que tem aqui dentro. Deus vai revelando os mistérios que Ele inspirou ao ser humano, né, ao longo da história. Então, nós, os pentecostais, não acreditamos no cânon aberto, né, que a Bíblia ainda está sendo inspirada. Nós acreditamos no cânon fechado, que a Bíblia foi inspirada dentro dos livros que nós temos hoje. Acabou a inspiração. E não se confunde inspiração com dom de profecia. Ou seja, né, nós não aceitamos nenhuma nova revelação. É isso, ainda que um anjo descesse do céu, me ajuda, né? Paulo fala isso bem claramente. Seja anátema, maldito. Exatamente. Seja, mostrando que... É bom nós lermos esse texto, né, pastor? Vamos ler aí, olha. É importante porque isso é muito, muito sério. Porque acreditar que nós estamos ainda recebendo esta inspiração, criando novas revelações, né, criando novas interpretações, criando, né, modificações ou inserções nessa palavra, isso é muito grave, isso é muito perigoso. A palavra de Deus fala que se nós acrescentarmos um tio, né, ou seja, em qualquer coisa dessas escrituras, nós somos realmente julgados por Deus. Por quê? Porque esta palavra está fechada. Isso já encerrou esta revelação escrita, encerrou aqui em Apocalipse, né, e está registrado, está
Agora, o que nós temos que fazer é entender esta palavra através do nosso estudo e principalmente, pedindo a revelação do Espírito Santo, né, para que ele nos faça como nós entender. estudamos, não é, pastor, em lições passadas, até o exercício dos dons é segundo a revelação que nós temos nas Escrituras. Não é? Então, se há profecia, essa profecia que nós hoje acreditamos, que ainda está disponível a nós, né, o dom da profecia, ele é de acordo com as Escrituras. Como eu sempre falo, né, eu costumo falar disso, é igual um coador de café. Sim. Você põe um pó ali, joga água. O que passou ali é café. O que ficou é borra, é algo que tem que ser jogado fora. E a gente pode até a palavra de Deus recomendar para os nossos irmãos o seguinte: toda profecia que não se enquadra no que diz as Escrituras não pode ser de Deus. Não é? E aí nós temos que pegar toda a profecia não é a profecia que nós falamos, resultado do dom de profecia. Não é? Alguém disse alguma coisa da parte de Deus. A gente tem que trazê-lo para as Escrituras e filtrar pelas Escrituras aquilo que estão dizendo. Essa é a principal profecia. Isso aí. Essa é a maior profecia. E é a que nós podemos nos sustentar. E tem gente esperando o fantasma aparecer. Eu quero que Deus apareça para mim, para eu crer. Não. Né? O Evangelho diz que quando foi ponderado isso para Abraão, lá embaixo no seio de Abraão, o Abraão falou assim para o rico: ó, eles têm lá a lei e os profetas. O que ele falou? Eles têm Bíblia. Jesus não vai aparecer, por exemplo, igual um fantasma, né, substituindo a Escritura Sagrada, não. Alguns pontos isolados na história já aconteceram, né, mas, por regra, é Bíblia. A palavra foi clara. Eles têm a lei e os profetas, ou seja, eles têm Bíblia lá em cima, para orientar eles a não virem para cá. Olha o que Paulo fala, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas 1 e 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, ou seja, o que já está escrito, seja anátema. Ou seja, seja realmente ele é terrível. Maldito. Nós temos hoje, não é, pastor, algumas religiões que têm a participação de seres angelicais. Sim. Que apareceram, se manifestaram e trouxeram um complemento às Escrituras. Segundo o Evangelho. Não é? Então, se a gente olhar para esse texto aqui, fica claro que não é da parte de Deus. Não é? Porque o que Paulo está dizendo aqui: se vier um anjo e vos anunciar um outro evangelho, que pode ser um complemento a esse evangelho que vocês já receberam hoje, que seja maldito, porque o que Deus tinha para nos dizer, Ele já disse, Ele já falou na sua palavra. E já adiantando, né, a gente tem que falar sobre isso, sobre esses modismos que, vez por outra, rondam, inclusive, as nossas igrejas, as Assembleias de Deus, né, com essas questões aí, por exemplo. Nós sabemos muito bem que uma certa igreja nos Estados Unidos, né, teve esse modismo de anjos e colocava-se uma cadeira para o anjo e que o anjo tinha que fazer isso e que não sei o quê. Ou seja, foi uma heresia, né, de anjos, um modismo. Passou também. Aquela igreja não persiste mais, praticamente se dissolveu. Tudo por quê? Porque entrou esse modismo que abandonou as Escrituras. Foi algo maldito, realmente. Veio para trazer maldição para a igreja. Nós temos que ter muito cuidado com esses modismos. Porque não tem amparo bíblico, não é, pastor? Não tem. Eu estive estudando o livro de Apocalipse. No capítulo 1, a gente vê João num diálogo com um anjo, um mensageiro da parte de Deus. E num dado momento, João quer adorar. E esse anjo diz: olha, João, não me adore, eu sou conservo teu. Não me adore, porque você vai estar ferindo um princípio aí divino. Não é teocêntrico. E aí, quando a gente vê ideias como essa, né, de culto a anjos na igreja, não é, lugar para anjo, não é, outros modismos, dente de ouro, pó de ouro nas mãos, onde é que isso tem? Isso, ou seja, a unção da águia, a unção do leão. O que isso trazia de edificação para a igreja? Nada. Era apenas um modismo, né? A pessoa caía, ficava lá caído, acabou, levantava, sentia a presença e tal. Nós podemos sentir a presença de Deus de muitas maneiras, não precisa ser caído no chão, desmaiado, né? Ou seja, tudo modismo realmente. E todos esses modismos vêm buscar trazer uma solução para o momento atual. Ou seja, eu estou com um problema de saúde, estou com um problema assim, aí vem esses modismos tentando solucionar um problema aqui. A Bíblia também resolve o nosso problema aqui, mas ela pauta a solução futura. Em primeiro lugar, salva a tua alma.
Com certeza. Esse é o principal objetivo. Em primeiro lugar, salva a tua alma, né? E aí, se Deus quiser, Ele cura alguma coisinha também, resolve uns negocinhos ali, mas em primeiro lugar, escape-te pela tua vida, salvando a tua alma. Né? Porque a maior bênção é a salvação. Exatamente. É a salvação. Exatamente. E esse é o tema central da palavra de Deus. Jesus é o tema central da palavra aí. de Deus, mostrando o propósito de Deus, ou seja, o plano de Deus para a salvação do homem. Né? Ou seja, a redenção do homem. Mostra a sua criação, a queda do homem, e como Deus resgatou o homem através da sua de Jesus queda. Cristo. Ou Com seja, certeza. essa é a mensagem da palavra de Deus. Gálatas 6,16. E a todos quantos andarem conforme esta regra, duas coisas: paz e misericórdia. Olha só, né? Sobre eles e sobre o Israel de Deus, conforme essa regra. Isso aí. Paz e misericórdia. É. Ou seja, nós não acreditamos no cânon aberto. Não. Nós acreditamos que a palavra de Deus está Fechada. completa, fechada. É isso que nos basta, é esta revelação. Se né, que jogar foi, alguma coisa aí, vai complicar. Isso E aí. se tirar também. como diz também. Deuteronômio, o que está revelado aqui é para nós, Isso aí. né, para nossa Deuteronômio 29, 29, nosso para nós e para os entendimento, nossos filhos, para né? nossos filhos, quer dizer, o que não foi revelado não foi revelado. E tem não Bíblia foi. aí, tá bom? Tem E não- Bíblia. E não tem sido revelado. Não, agora tem uma revelação nova. Um complemento aqui que ficou Não. faltando, não. O que Deus tinha para dizer, Deus disse na sua É palavra. isso você lembrar mesmo. uma- Aí tem Bíblia sendo lançada aí, tá bom? Segundo orientações, né? Né? Tá? Bíblia está até de estudo, né? Que tiraram as partes que criticam as atitudes erradas da Bíblia para fazer uma nova Bíblia para aquele movimento. Olha só o perigo do E negócio, aí né? se amputaram o texto bíblico, não é, pastor? Tiraram Logo, mesmo, Eu posso ler um texto, pastor, porque o senhor levantou uma questão de que às vezes nós somos acusados de que nós não cremos devidamente nas Escrituras. Mas nós cremos sim, e tem um texto que é nosso lema também, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. Nós cremos nisso aqui. Tanto é que aqueles 4 pontos que nós defendemos, né, que pode ser 4 ou 5, historicamente falando, como movimento pentecostal, né, Jesus salva com base em quê? Com base nas Escrituras, João 3,16. Jesus batiza com o Espírito Santo. Com base em quê? Com base nas Escrituras, Atos 2 e 4. Não é? Jesus Cristo cura os nossos corpos com base em quê? Segundo as Escrituras, Tiago 5, 14 e 15. Não é? E, por final, Jesus voltará para nos buscar. Com base em quê? Segundo as Escrituras, com base nas Escrituras. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Não é? Então, ninguém pode nos acusar de que nós não cremos na inspiração plena e verbal das Escrituras e temos ela como a nossa única regra de fé e prática. Não, o nosso lema, né, o lema pentecostal, ele é fundamentado nas Escrituras. A bateria acabou aqui, por favor. Nosso querido secretário Samuel nos ajude aqui. Eu gostaria de ler até um texto, pois nós estamos falando sobre o encerramento, né, desse cânon, né, ou seja, o fechamento desse cânon, é o que João fala. 1 João capítulo 2, versículo 7. João 2,7, João fala: Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo. E esse é o grande perigo desses modismos, né? Algo novo, uma revelação nova, um mandamento novo, alguma coisa nova. Busca-se muito uma coisa nova. Imagina, eu estava até conversando com o pastor, disse: rapaz, tem dia que é difícil a gente ler. Eu disse: meu Deus, como é que pode ter alguma coisa nova aqui? Eu queria trazer alguma coisa nova para as pessoas. A preocupação de trazer coisas novas, né, para a igreja, nós não temos que nos preocupar com coisas novas, porque essa palavra de Deus é nova, né? Ela é nova todas as manhãs, né? Ela é uma bênção. Ele é viva, né? Ela é eficaz. E aí ele fala: não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Ou seja, desde o princípio é a mesma palavra que continua sendo pregada, continua sendo ministrada aos nossos corações e que é apta realmente para a salvação de todo aquele que crê nesta palavra. Muito bem. Nós temos que correr porque o nosso horário hoje está um pouco reduzido, né? Eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Nós falamos um pouco, mas quais são as fontes doutrinárias, então, do pentecostalismo, né? Qual o conteúdo, né? Quais são as fontes do conteúdo doutrinário do pentecostalismo? Pastor William, por favor. Amém, pastor. Então, eu vou me utilizar aqui de um material que nós encontramos na Teologia Sistemática Pentecostal, produzida pelo pastor Walter Brunelli. Ele afirma que nós temos 4 fontes
de autoridades da nossa teologia, da nossa doutrina. Nós temos a primária, tá? Que é a nossa fonte primária, principal, tá? É a fonte que todas as outras vão derivar dela, que são as Escrituras. Nós já lemos o texto aqui, 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil, e aí Paulo vai discorrer, né, a respeito da utilidade dessa Escritura. Então, as Escrituras são a nossa principal fonte de autoridade. Nós temos também a razão. 1 Pedro 3,15, o apóstolo Pedro afirma: antes santifiquem a Cristo como o Senhor no vosso coração, e estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Tá? Então, existe uma razão, né, também como fonte de autoridade, porque se nós não entendermos as Escrituras, tá? E aí a gente poderia até discorrer a respeito do nosso método de interpretação, não tem tempo, mas nós precisamos entender, e nós entendemos as Escrituras como palavra de Deus, então a razão é importante. Nós temos a tradição, 2 Pedro 1, 20 e 21, que diz: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, tá? E é bom que nós citarmos isso, porque por algum tempo nós não tínhamos um livro que trabalhasse a doutrina do Espírito Santo nos pais da igreja, e hoje nós já temos um autor brasileiro fazendo essa menção, dizendo que lá nos pais da igreja, no período, não é, que logo após os pais apostólicos, nós temos gente ali trabalhando a pessoa do Espírito Santo e tendo experiência com o Espírito Santo. Tá? E aí a gente verifica lá uma interpretação pentecostal das Escrituras também, tá? Então essa interpretação não é só nossa. E nós temos por final a experiência. O nosso Deus é um Deus relacional, tá? E a nossa doutrina também é marcada pela experiência. E João 14, 21 afirma: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Tá? Então essas são as nossas fontes de autoridade, né? A Bíblia, as Escrituras como fonte, né, principal, primária, e as demais como fonte auxiliares. Aleluia, ou seja, a fonte principal da palavra de Deus é a palavra de Deus. É isso mesmo, pastor? Sim, então nós temos aqui em João 6,45, está escrito nos profetas, e serão todos, não alguns, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Olha o peso dessa palavra. Essa palavra está dizendo que todos serão ensinados. Isso significa que vai chegar a todos, Bíblia. E todo aquele que do Pai ouviu, entendeu e aprendeu, ou seja, o que é o aprendizado? É a prática. Então, como falamos no início, esse é o nosso crivo. É a nossa plataforma de teste. Deus vai fazer com que ela chegue até você e vai te dar uma experiência para você aplicar o que Ele falou. Ele é o mestre dos mestres, né? O seu professor, você se lembra nas aulas, você copiava a matéria e depois vinha um teste. E depois do teste vinha a prova, tá bom? E não fica longe não. Deus te mostra a Escritura Sagrada, de algum jeito Ele faz ela chegar até você e te dá um teste e a prova para você aplicar o que aprendeu. Se você não passar, você desce. Se você passar, tu sobe. E acabou. Yes. Mas eu estou dentro desse todos? Todos. A Bíblia diz que todos serão ensinados. De algum jeito, Bíblia vai chegar a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aí é importante nós destacarmos, né, sobre a nossa crença pentecostal, de que nós temos a principal fonte de interpretação doutrinária da palavra de Deus, a própria palavra de Deus, porque isso mostra, né, a nossa diferença contra a teologia liberal, né, porque a teologia liberal vem trazendo que a palavra de Deus não é, que a Bíblia única. Não é a palavra de Deus, né? Que a Bíblia contém a palavra de Deus. Né? Eles não creem na inspiração plena e verbal das Escrituras. E cai nessa problemática de achar de que quando a Bíblia é falada e tal, aí Deus está falando, ou seja, aí que é a palavra de Deus. Vamos abrir então isso daí. Por que a Bíblia é a palavra de Deus e não só contém? Porque ela é a palavra, porque Deus está contando a história. Dentro, tá bom, do conto que Deus está colocando, tem o momento em que Ele fala, que o homem fala, que o diabo fala, até burro fala.
Mas ela é a palavra de Deus, por quê? Porque é Deus quem está contando. E o fato de ele estar contando e ele ser a verdade, entendeu? Então nós podemos crer que o conto é verdadeiro e serve para a nossa salvação. Nós já entramos na quaresma? Se não entramos na quaresma, estamos quase lá, não é não? E a Escritura diz que o Senhor levou o servo dele dentro do templo e viu mulheres chorando por Tamuz. Elas entravam no templo e choravam 40 dias pela morte de Tamuz, que era um deus babilônico. E que a Igreja Católica, como colocou o pastor William no começo do seu sincretismo religioso, trouxe esse costume para dentro dela. E hoje se chora 40 dias a morte de Jesus, coisa que acontecia em Babilônia por causa de Tamuz. Olha só a pancadaria. E tem muito mais coisa por trás disso. Então, os pentecostais creem na Bíblia, somente a Escritura. Louvado seja o nome do Senhor. E na literalidade. Não é uma historinha, né? Adão e Eva não foi uma historinha. Não é um mito. Noé não foi uma historinha que Deus quis trazer um ensinamento espiritual ou moral. Não é isso. É uma verdade. Ou seja, nós cremos na literalidade da palavra. Ou seja, nós somos fundamentalistas. Sim, né? Sim. Nós cremos que esta palavra realmente traz a palavra de Deus. E não contém a palavra. Ela é a palavra de Deus. É a verdade de Deus revelada a nós, né? Exatamente. Essa é a grande diferença, né, dos fundamentalistas dos liberais. Porque hoje nós vemos muitas igrejas, inclusive evangélicas, né, com esse liberalismo. Alguns pastores, supostos pastores, né, dizendo que a palavra precisa ser reformulada, precisa ser realmente alterada, trazida ao contexto, né, da atualidade. Atualizada. Ou seja, isso é um absurdo, né? Isso é essa teologia liberal, né, que crê que o que está escrito aqui não é literal, não é verdade. Você quer atualizar mais alguma coisa do que o Deus escrever sobre o Amargedon? A última batalha que vai acontecer no planeta já está na Bíblia. Você quer mais atualidade do que isso? Ele trouxe o futuro para nossas mãos. Apocalipse. Você quer mais atual do que isso? Ou seja, é a falta de fé dos homens, né, desta palavra traz com que eles venham a ser condenados pela própria palavra, né? Por isso nós temos que crer, nos apegarmos e nos firmarmos nessa palavra, porque esta palavra é a verdade. Muito bem, para concluir, pastores, vamos trazer uma conclusão rápida aqui, porque o nosso tempo já estourou. Eu peço, pastor William, por favor, traga a sua conclusão nesta manhã. Pastor, eu quero terminar com a primeira carta de Paulo aos Coríntios 3,15, quando Paulo afirma que a igreja de Deus, ela é coluna e firmeza da verdade. E como pentecostais, nós cremos nisso, tá? E como defensores dessa verdade, nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Tudo que nós fazemos tem a sua origem nas Escrituras. As Escrituras são aquele instrumento orientador para a nossa vida, porque nós cremos que o que Deus quis falar, o que Deus quis revelar está nas Escrituras. Somos pentecostais? Somos. Cremos na atualidade dos dons espirituais? Cremos, porque eles estão aqui nas Escrituras. Cremos no batismo do Espírito Santo? Cremos, porque eles estão aqui nas Escrituras. Cremos que Deus ainda hoje cura? Cremos, porque está aqui nas Escrituras que Deus cura. Então, a nossa fundamentação é nas Escrituras. Nós cremos que essa palavra é poderosa, é viva, conforme diz Hebreus 4,12, viva, eficaz, penetrante, e por isso nós não abrimos mão, né? E declaramos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e que vai promover, como lemos aqui, a recomendação de Paulo a Timóteo, fazer com que sejamos sábios e aptos para a salvação. Então, leia a Bíblia, né? Se apegue à Bíblia, ame a Bíblia, valorize a Bíblia, faça da Bíblia o manual da sua vida, e você com certeza receberá de Deus a sua salvação, a sua bênção, e viverá uma vida de plena realização. Amém. Pastor Adilson. Então, olhe bem, tem muitos livros que fazem das pessoas, umas pessoas, me senti melhor quando eu li o livro tal, o livro X, o livro tal, né? Mas a Bíblia tem uma proposta maior do que fazer você se sentir melhor.
ela tem a proposta de te transformar numa nova criatura. Então, dá um crédito à Escritura Sagrada. Você já leu muita coisa, lê Bíblia. Lê Bíblia e dá um voto de confiança para Deus. 1 João 2,27, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Isso aqui. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Então vai, conversa com Deus. Se você tem alguma dúvida de que essa é a palavra dele, ninguém melhor para te responder se é ou não, a não ser ele mesmo. Vai lá, ora o Senhor, põe o seu joelho no chão, Deus está te ouvindo. Senhor, essa é a sua palavra? Numa regata nos Estados Unidos, uma competidora, em alto mar, regata com velas, uma competidora gritou para um juiz no meio do mar: o vento não está me favorecendo. E o juiz respondeu assim: mas é o mesmo vento para todos, e os caras estão chegando. Então isso significa o quê? A Bíblia é o vento de Deus a nosso favor para subir, tá bom? Se não está subindo, o problema não é na Bíblia e nem no vento, no amor de Deus não, é você que está fazendo alguma coisa errada. Dá uma oportunidade para a Bíblia, para o Senhor, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Muito bem, deixamos aqui esta lição maravilhosa. Comprometidos com a palavra de Deus, mostra que nós pentecostais não trocamos ou substituímos a palavra de Deus, a autoridade da Bíblia, por nenhum credo, por nenhum concílio, por nenhuma declaração de fé, por nenhum estudo teológico. Nós cremos na palavra de Deus, pura, única, exclusiva, como regra de fé e prática. Por isso que nós somos comprometidos com esta palavra. Que você possa realmente também ser comprometidos com esta palavra, como o pastor Adilson acabou de falar aqui, que você possa dar um crédito a palavra de Deus, para que você possa ser salvo. Oremos. Pastor Adilson, por favor, ore ao Senhor para terminarmos. Senhor, obrigado por essa manhã. Ela é sua e o Senhor nos concedeu ela. Nos concedeu ela com condições de ouvir a sua voz e transmiti-la. Obrigado, Senhor, por essa grande obra de salvação. Para nós vale mais do que tudo o que podemos, Senhor, conquistar. Recebemos de graça a revelação da sua palavra, que nos criva, que nos transforma, que nos faz nova criatura em Cristo Jesus. Obrigado, abençoa, aleluia, a live, abençoa todo aquele que ouvir essa palavra, que sejam renovados, reedificados e transformados por ela. Obrigado pela Escola Bíblica Dominical, aqui na Assembleia de Deus do Ano Bom, e em todos os lugares onde o Senhor está ensinando nesse momento, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Até a próxima Escola Dominical.